Eleito presidente da República em 1961, aos 44 anos, com quase 6 milhões de votos, Jânio Quadros começou sua carreira em 1947 com a modesta cifra de 1.717 sufrágios, elegendo-se vereador em São Paulo. Depois disso, quase como se for um predestinado, sua ascensão ao poder não para mais. Eleito deputado estadual em 1950 com 17 mil votos, em 1953 renuncia para assumir a prefeitura da capital paulista. Um ano depois, com 660 mil votos, é elevado ao cargo de governador de São Paulo. Em 1955, o Cavaleiro do Tostão contra o Milhão, como se auto-intitula, Jânio Quadros já tem fama nacional e até se fala em seu nome como alternativa para a presidência da República. Mas ele espera. Pela primeira vez termina o mandato e logo em seguida se elege deputado federal pelo PTB do Paraná. Depois de renunciar uma vez à sua candidatura a presidente, decide-se finalmente por ela, apoiado por uma coligação de centro-direita que também captura grandes contingentes de votos em áreas de centro-esquerda. Numa eleição histórica, onde não faltaram ao tempo da campanha fortes matizes ideológicos de ambos os lados, Jânio Quadros derrota o marechal Henrique Dufles Teixeira Lott, candidato dos nacionalistas, PCDistas, trabalhistas e esquerdistas ortodoxos da época. Chegou a hora da onça beber água. Não guardem ódio, não guardem mágoa. Vamos todos juntos, minha gente, festejar o novo presidente. É preciso primeiro considerar que Jânio Quadros assume a presidência da República no momento de crise. Esgota-se o processo de crescimento brasileiro dos anos 50 e ele é eleito no pico da crise. Por sinal, em processo de crise, larvadas, as oposições, via de regra, assumem o poder. E o Jânio era oposição a toda a política e a temática dos anos 50. Ele era o personagem novo dos anos 50. Ele assume e a sua proposta face à crise, uma votação popular extraordinária. Ele teve, na época, uma vitória esmagadora sobre o Marechal Lott, seu adversário. Ele assume e a sua política se move contraditoriamente com duas pernas. Uma perna conservadora na política interna, um combate ortodoxo à inflação então emergente. A inflação brasileira do final dos 60 é uma inflação de 38%, que na época é extremamente alta. Ele move uma política tão conservadora que pôs à frente para executá-la o ex-ministro Clemente Mariani. E no mesmo tempo que ele move uma política interna econômica para o centro ou para a direita, ele move uma política externa independente pela esquerda. Esses dois movimentos de pinça, na verdade, explicam a tentativa do presidente Jânio Quadros tornar o seu governo possível. Sempre que ele tomava uma medida dessa, proibir briga de galo, proibir Maiô e Ipanema, paralelamente, em questões de horas, ele tomava medidas fundamentais. Isso nunca ouvi dele, isso talvez seja uma ilação minha própria que eu esteja tirando. Talvez fosse uma maneira de desviar a atenção da imprensa, do público, para essas medidas de profundidade que ele estava tomando. Porque, por exemplo, no dia que ele reatou com a Rússia, ele proibiu, não sei, parece que o jogo do bicho, não sei aonde. No dia em que ele fez aquele famoso decreto da resolução 204, 24 horas antes ou depois, eu não me lembro também, ele proibiu Maiô, o Ipanema e Copacabana. O caso dos biquínis, por exemplo. Porque ninguém sabe. Porque ninguém quer escrever. É que eu atendi um abaixo-assinado de milhares de damas de São Paulo. E ainda tenho o abaixo-assinado. Cópia dele. E mandada verificar.
A reclamação que tinha conotações, tonalidades de exigência. Não havia dúvida nenhuma de que estavam certas. Ocorriam determinados abusos que era preciso coibir. E cabe ao presidente coibir. O curioso é que me acusam de me preocupar com rinha de galo e com biquíni. Mas não ficou um só problema do país, um só, sobre a minha mesa. Que me mostre um processo que eu tenha deixado sem despachar. É um repto que eu faço. Elegeu-se o presidente Jânio Quadros. E para vice-presidente, elegeu-se contra o presidente o senhor João Goulart. Se somarmos os votos dos vice-presidentes que nos acompanharam na campanha, a figura singular de Milton Campos e a generosa e precoce vocação política de Fernando Ferrari, se pegarmos a votação de ambos, ela supera a do vice-presidente eleito em quase 2 milhões de votos. Elegeu-se o pró e elegeu-se o contra. Porque a gente notava que havia muitas contradições no governo. Logo de início, quando ele foi à Uruguaiana para se encontrar com o presidente da Argentina, ele me convidou para viajar. E creio que ali foi a primeira conversa que tivemos mais a fundo. E eu notei, sentados ambos lá na parte de trás do avião, quando ele começou a me relatar as dificuldades, os problemas, e foi num crescendo, num crescendo, num crescendo. Finalmente me disse o seguinte: governador, diz, esse país só se tem mesmo seu é a bandeira. E começou a chorar. Eu fiquei perplexo com aquilo, porque lá estavam viajando os generais na frente, sabe? Governador de oposição. Eu fiquei realmente em dificuldade para entender. A nossa viagem a Cuba, que precedeu de algum tempo a eleição e, consequentemente, a entrada dele no governo, na nossa viagem a Cuba, as conversas ali havidas entre nós, a maneira de considerar a política internacional brasileira e as necessidades da sua evolução, tornaram patente que existia uma convergência de pontos de vista, tanto do ponto de vista da interpretação dos acontecimentos internacionais, quanto a maneira de encará-los e possivelmente resolvê-los. E um dos encontros que nós tivemos com autoridades cubanas no Palácio do Governo, um jantar oferecido pelo presidente da República, em seguimento a um debate sobre problemas políticos internacionais, especialmente da América Latina, na saída desse encontro, o presidente me deu a entender que eu seria necessário ao seu governo. A proposta dele baseava-se na sua ideia de que o Brasil tinha atingido a um grau de desenvolvimento cultural, econômico e de experiência política que impunha aquilo que mais tarde veio a ser chamado autodeterminação. A autodeterminação era um fenômeno internacional que progredia desde a Primeira Guerra em função da luta contra o imperialismo colonialista. Eu me envaideço dessa condecoração. Em primeiro lugar, eu condecorei um homem límpido. Examinemos o homem, um homem límpido, um homem honrado, um sonhador, Dom Quixote das Américas. Acabou morto, como vimos, como um cão na Bolívia. Em segundo lugar, ele era o ministro da economia de Cuba, com quem o Brasil mantinha relações diplomáticas e comerciais. Em terceiro lugar, ele se sentava à minha frente para comprar aqui
Porque os Estados Unidos não vendiam lá, no cerco que estavam fazendo a ilha. Condecorei Guevara e verifiquei que ao meu derredor, filha da incompreensão, havia uma animadversão que tocava as raias do ódio pessoal. Seria condecorado uma expressão do comunismo internacional. Isso para mim era inteiramente indiferente. O ex-presidente Jânio Quadros, com uma linguagem encenada que lhe abria largas faixas das camadas populares, sobretudo porque não lhe caía em cima e não lhe pesava o antivarguismo, o antigetulismo que marcava e conformava muito o destino e os passos do ex-governador Carlos Lacerda. O fato é que eles se assemelhavam em muita coisa. Eles se assemelhavam também no combate ao comunismo. O ex-presidente Jânio Quadros é um pedernido combatente do comunismo, como era o ex-governador da Guanabara. Então parecia ao governador Carlos Lacerda que a proposta de política externa era uma proposta meramente política, era uma proposta oportunista, era uma proposta muito mais na retórica do que na ação. A presença do governador Carlos Lacerda na convenção de escolha do presidente Jânio Quadros como candidato da UDN é rigorosamente decisiva. E, na verdade, isto coloca um pouco na posição de fiador e na posição de cobrador do presidente Jânio Quadros da sua orientação de política. E quando o presidente Jânio Quadros faz esse movimento contraditório na política externa e na política interna, pelo lado da política interna ele encontra um respaldo óbvio na posição do governador da Guanabara. E no seu movimento pela política externa, ele começa a provocar uma enorme área de atrito que se alarga até o episódio da renúncia. Velho político, habituado ao trato dos homens, eu sentia que ele estava se tornando, de um lado, pessimista e de outro lado, impaciente. E tive duas manifestações nesse sentido, uma delas pitoresca. Na apresentação de credenciais de um embaixador de estrangeiro, nós tínhamos assistido daquele espécie de belvedere que há no Palácio do Planalto ao desfile da tropa em continência ao presidente, e quando nós nos recolhíamos ao interior do palácio, alguns rapazes e moças que estavam embaixo pediram a ele que parasse para ser fotografado. E ele olhou aquele grupo, tocou-me assim no braço com um ar meio melancólico e me disse: ministro, Vossa Excelência, ele me chamava sempre assim, ministro, Vossa Excelência está assistindo a um espetáculo que é o fim do janismo. Estes são os últimos janistas. Que o senhor Jânio Quadros, ao dizer em sua carta que renunciava à falta de apoios parlamentares, falha com a verdade. Porque eu próprio, como líder do PTB, dezenas de vezes fui à tribuna para dar o apoio de meu partido à sua política internacional em horas que até mesmo os seus partidários silenciavam. Não me recordo de absolutamente nada, durante o tempo em que ele foi presidente, que houvesse sido rejeitado pelo Congresso de modo a criar problemas para a sua administração. De maneira precisa, houve apenas a rejeição de um veto a um projeto de lei que dava estabilidade aos empregados da nova CAP, a antiga autarquia que construiu Brasília, estabilidade em termos de CLT, e que Sua Excelência achou por bem vetar, e que o Congresso, sensibilizado pela grande odisseia que tinha sido a construção de Brasília, resolveu manter. Foi a única rejeição. Nomeio embaixador da Alemanha, em Bonn, chama-se Hermílio de Moraes. O Senado, a quem eu não atendia na sua maioria, e não podia atender. Eu não fazia empréstimos nem nomeações. Recusou o nome do senador Hermílio de Moraes. É uma nódoa na história do Senado, uma mancha na história do Senado que não se apagará tão facilmente. O senhor Jânio Quadros era um homem só no governo.
Não tinha equipe, não tinha partido. Ele lá estava com seu governo inteiramente ocupado por forças conservadoras e forças de direita. Ele realmente podia ter até algumas boas ideias, mas não conseguia implementar essas ideias. Um dos meus objetivos é alcançar a verdade cambial. No campo econômico, a principal medida do governo Jânio Quadros foi a Instrução 204, que mudava radicalmente a política cambial, extinguindo os subsídios à importação do petróleo, do trigo e do papel. A multiplicidade das taxas. Contudo, falei em medidas progressivas. Mesmo porque não conheço em seus detalhes, em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade, a situação da economia brasileira. Agora, há uma gargalhada geral no auditório em face dessa resposta do seu Jânio Quadros, evidentemente convocado. Arme a bandalheira, o povo está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. Insatisfação ou temores em áreas do poder econômico, quer com a política externa, quer com a debilidade político-partidária do governo. E ainda, receios absolutamente infundados, sobretudo após a 204, de que as restrições ao crédito e uma política monetária mais rigorosa lhes tornasse a vida difícil, se não penosa, ameaçando a prosperidade. De certa maneira, o governador da Guanabara se sentia, pelo episódio da convenção da UDN, responsável pela indicação do presidente Jânio Quadros. E cobrava do presidente Jânio Quadros duas coisas. Primeiro, uma solidariedade mais direta, mais clara, mais limpa com ele próprio, o governador Carlos Lacerda. E, segundo, essa solidariedade deveria se manifestar por uma ajuda privilegiada ao governo do estado da Guanabara, que então se implantava. E a implantação de um governo tratava de transformar uma prefeitura em estado, evidentemente envolvia questões de delicadeza e de dificuldade. E, na medida em que o presidente não o ajudou no limite, no nível que ele considerava quase como inevitável, como um compromisso tácito, os atritos começaram a se formar. Numa das vezes em que o governador se queixava dos rumos da política externa, e que com isso o presidente estaria perdendo as suas alianças naturais na base da sociedade, o presidente Jânio Quadros dirigiu-se a ele e disse assim: mas meu caro governador, continue no seu caminho, você terá do seu lado o centro e a direita. Eu continuo no meu, eu terei com isto a esquerda do meu lado. Basta que nos entendamos, juntos teremos todos. No próprio dia 25 de agosto, nós tivemos a certeza de que se o presidente, ao invés de optar pela renúncia, optasse pelo golpe de Estado, ele poderia fazê-lo. O que é certo
é que ninguém, não sendo presidente da República, pode julgar naquele ato solitário, na responsabilidade de uma decisão que envolve, inclusive, a luta entre os irmãos, que envolve, inclusive, a guerra civil. Porque esse julgamento, ele é sempre muito precário quando feito pelos contemporâneos. Porque é muito fácil alguém dizer, bom, mas eu, presidente da República, não renuncio. Sim, mas acontece que você nunca vai ter oportunidade de ser presidente da República. Você pode continuar a vida inteira, porque não sofrerá confrontação num determinado momento de crise desta responsabilidade de optar. Eu fico, ainda que morro na rua, que morro numa confrontação, o país fardado, a nação fardada e a nação desarmada. O governo do senhor Jânio Quadros ia avançando entre contradições de uma política interna claramente à direita e uma política externa progressista. Quando de repente no Congresso Nacional nós tivemos a surpresa de uma entrevista do senhor Carlos Lacerda, então governador da Guanabara, um dos mais ardorosos partidários do senhor Jânio Quadros, que o denunciava como tramando contra as instituições democráticas, pretendendo desferir um golpe de Estado. Dada a importância do senhor Lacerda como governador da Guanabara, uma das grandes figuras nacionais e um partidário do senhor Jânio Quadros, as oposições não tiveram mais do que tomar em conta e apressadamente nos reunirmos no Congresso Nacional madrugada dentro. Decidimos convocar o então ministro da Justiça, Dr. Pedroso Dorta, para que esclarecesse ao país o golpe que o senhor Lacerda denunciava. Tanto mais quanto o senhor Lacerda dizia que um dos articuladores do golpe em nome do senhor Jânio Quadros era exatamente o senhor Pedroso Dorta. Meus ministros, primeiro a receber a intimação é o da Justiça, para depor naquele dia, em hora aprazada pelo Congresso, e sem as perguntas que a lei respectiva impunha. A lei determina que o ministro escolhe o dia, o ministro escolhe a hora, que o ministro deve conhecer em antecipação o que lhe vão perguntar. O propósito era pôr o governo de joelhos. O propósito era deixar bem claro que naquele instante o poder se condividia. Circulava até. Haverá desmentido que a minha própria esposa ia ser intimada. Presidenta da Legião Brasileira de Assistência, da qual nunca recebeu um níquel sequer. O Lacerda basicamente denunciou a política externa do Jânio Quadros, que ele vinha denunciando através de programas sucessivos, e denunciou a existência de uma proposta do ministro da Justiça, do Pedroso Horta, para que se aliasse ao Jânio para fazer uma reforma constitucional de maneira a estabelecer um regime de exceção no Brasil nos termos preconizados por uma campanha que o próprio Carlos Lacerda tinha feito na tribuna da imprensa no fim do governo Café Filho. A proposta do Carlos Lacerda, na época do Café Filho, era golpista. E a proposta que o Lacerda atribuía ao Jânio e ao Pedroso Horta era também uma proposta golpista. Mas o Pedroso Horta morreu contrastando essa proposta. Mas eu sei que o presidente ouviu a noite inteira pelo rádio, até que ele botasse esse programa, e ficou muito chocado, ficou trocando impressões com o Quintanilha Ribeiro. Foi a única pessoa com quem ele conversou durante essa noite. E ao Quintanilha ele comunicou a sua decisão de renunciar e pediu ao Quintanilha que convocasse o general Pedro Geraldo, que era o chefe do gabinete militar, para estar ao amanhecer no palácio. O senhor Jânio Quadros temeu
que no bojo da ação parlamentar, que buscava ouvir do ministro Pedroso d'Horta a verdade a respeito da denúncia que o senhor Lacerda fizera, começássemos um processo similar àquele vivido pelo senhor Getúlio Vargas quando do atentado do Tolereiros, que tivera como vítima o senhor Major Vaz e atingir a perna, o pé do governador, então à época deputado Carlos Lacerda. Creio que no receio disto, ele precipita aquilo que era uma articulação golpista, mais acabada, imagino eu, e renuncia. Renuncia no pressuposto de que, no vácuo de poder resultante da ausência do vice-presidente da República, que estava na China, em comando de uma missão comercial delegada diretamente pelo presidente da República, o senhor João Goulart, na impossibilidade de que as Forças Armadas aceitassem o senhor João Goulart na presidência da República, que era um dos elementos do raciocínio do senhor Jânio Quadros, o país ficasse acéfalo. E que no rebojo de uma inquietação nacional que reclamasse a devolução dos poderes ao senhor Jânio Quadros, ele realmente pudesse marchar sobre Brasília e assumir a presidência como um ditador. Mas era o dia do soldado. E havia comemorações a serem feitas. Eu cumpri todos os deveres até o último. Compareci às comemorações, condecorei as bandeiras nacionais, ouvi um discurso magnífico, sério, conciso, grave, do ministro Denis. Despedi-me dos presentes, ouvindo o hino nacional voltado para a banda, como se impõe. Só se ouve o hino nacional voltado para os que o estão executando. E mais adiante, uma hora depois, 2 horas depois, digamos 10h30, 11 horas, reunidos todos no meu gabinete e examinado o quadro, eu decidi pela renúncia. E os ministros ficaram inconformados e queriam, exigiram ter um encontro com o presidente. E o presidente não queria recebê-los, porque estava redigindo aquele famoso documento, no qual ele falava, não falava em forças ocultas, apesar das versões divulgadas, né? E ele foi interrogado. Falava em quê? Falava em forças poderosas, ou qualquer coisa assim. Eu nunca falou em forças ocultas. Quem falou em forças ocultas foi Getúlio Vargas, na Carta do Testamento. Falava forças poderosas, ocultas, umas ostensivas, outras. O Getúlio já nunca falou em forças ocultas. Falar em forças terríveis? Terríveis, qualquer coisa assim, eu não me lembro exatamente da expressão. E o Horta desceu e insistiu. O presidente, ele tinha o dever de receber aqueles ministros militares. Então, o presidente terminou recebendo os 3 ministros militares. O Marechal Denis queria dito ao presidente, disse: presidente, as Forças Armadas não se conformam com sua renúncia. O que é que o senhor quer? O senhor quer que nós fechemos o Congresso? Fecharemos o Congresso. O senhor quer intervir na Guanabara? Nós todos conhecemos esse moço que está lá. Nós interviremos na Guanabara. Aí o Jânio interrompeu o Marechal Denis. Marechal, topemos-nos desse constrangimento quando nós em homenagem ao meu gesto. Aí, poxa, ninguém entendeu mais nada. Não acreditava que chegasse vivo. Não acreditava que me visse compelido a renunciar. Por quê? Porque eu anunciara no Recife relações com todos os povos, o que quer dizer com a Rússia. Ninguém dirá que há um
marxista tão decidido como eu, embora já tenha sido acusado de comunista. O curioso é o seguinte, ora eu sou comunista para alguns, ora eu sou fascista para outros. Eu estou sempre em uma dessas duas pontas, o que prova que, na verdade, eu sou um democrata. Eu não tenho dúvida nenhuma em adotar alguns princípios socializantes quando administro. Mas eu sou um homem da livre empresa. Eu sou um democrata que vive em um país que não está ocupado sequer na sua terça parte. E ainda assim é um país que caminha da pobreza para a miséria. Bom, é bastante que eu conte ao senhor que eu devo ter memoranda aí, vários, com a data de 25. Isto é, eu ia expedi-los, eu os escrevi à véspera, mas era tarde demais para mandá-los. Eu ia expedi-los naquele dia. Não sei, ele não contava realmente o que acontecia, mas ele chegava e dizia que se ele não conseguisse governar como ele tinha prometido, que ele não ia continuar em Brasília, que ele iria embora. Mas não marcou data, não disse nada, quando é que isso ia acontecer, nem nada. Tanto que para mim, quando ele me telefonou no dia da renúncia, foi surpresa. Eu estava levando a minha vida normal dentro do palácio, estava até instalando um aparelho de televisão que em Brasília não existia, no Palácio do Governo. E que estava levando a minha vida normal. Quando ele me telefonou, foi surpresa. Eu não esperei que fosse naquela hora e naquele dia. Qual é a solução? Fechar o Congresso? Não fecha. O suicídio ninguém cogitou. Então, qual é a solução? Foi embora. Não há gota d'água, um fato isolado e muito menos um caso preconcebido. Bem, eu tinha várias opções. Podia fechar o Congresso e já o disse que eu fecharia com um cabo e 2 soldados. Mas seria luta violenta na Guanabara e luta violenta no Rio Grande do Sul. Possivelmente milhares de mortos. E a creche é o seguinte. Eu jurei aquela Constituição que ia fechar o Congresso. Mas não houve um imbecil que escreveu que eu estava banhado em prantos? O que posso eu fazer contra alguém assim? Nada. Mas absolutamente nada. A minha impassibilidade nos momentos difíceis é conhecida em São Paulo. Eu decidi ir embora. Pus o chapéu na cabeça, telefonei para Eloá, disse que já não era presidente da República, larguei um documento explícito, não fiz como o Teodoro, que largou 2 ou 3 linhas. Trabalhei a minha mulher normalmente e vim para São Paulo, sem que um trabalhador sequer, um cidadão sequer, disparasse um único tiro no país inteiro. Chegou a hora da onça beber água. Não guardem ódio, não guardem mágoa. Vamos todos juntos, minha gente, festejar o novo presidente. Chegou a hora da onça beber água. Não guardem ódio.